Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Fala, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ao nosso coração nessa manhã. Fala grandemente, nos dando a palavra que precisamos ouvir, Senhor. Abre o nosso entendimento para a glória de hoje. Queremos aprender com o Senhor. Queremos aprender contigo, Deus. Que o ensino de hoje venha iluminar a nossa mente e o nosso coração. Desperta, Deus, em cada abençoado, um compromisso contigo e com tua graça, mas um compromisso, Senhor, de fato e de verdade. Assim eu determino, assim eu profetizo, eu chamo a existência, que você tenha um compromisso com Deus e com a graça dele, de fato e de verdade. Que todos digam, eu recebo essa palavra, amém e graças a Deus. Louve ao seu Deus com suas palmas, em nome de Jesus. Eu recebo você dando ouvidos à palavra de Deus essa manhã, recebendo no seu coração, mas recebendo mesmo. Não, pastor, estou recebendo de verdade aqui dentro de mim. Hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo de Hebreus, na sua terceira parte. Anote aí no seu caderninho de anotações, estudo de Hebreus, parte 3. Vamos continuar com esse tema maravilhoso. Na sua livraria, na livraria da nossa igreja, já está à sua disposição a parte 1 e a parte 2. Procure adquirir assim que terminar a reunião de hoje, tá certo? Antes de entrarmos na parte 3, nós aprendemos na parte 2, dentre as muitas coisas que vimos, eu separei um ponto que é muito importante para a amada igreja. Tenha compromisso com Deus e com a graça dele. Dentre as muitas coisas que a gente fez menção, falamos, esse foi um ponto que eu separei para a gente recordar antes de iniciarmos a parte 3. É importante você ter compromisso com Deus e com a graça dele, para que você não colha consequências de sofrimento em sua vida. Isso foi ensinado na parte 2, que quem não tem compromisso, de fato e de verdade, aqui no coração, vai sofrer consequências em sua vida. Você vai colher consequências de sofrimento. Se você não colher, meu filho, quando terminar a reunião, vai acontecer no meio da semana, daqui um mês, daqui um ano, porque você não está lidando com a palavra de Deus como ele pede. Seja fiel a essa graça. Afinal, ela te tornou uma pessoa liberta de tantas coisas. Se põe a pensar, tantas coisas. Essa palavra já fez tantas coisas por você. Por você, abençoado. Você é um testemunho vivo, um testemunho ambulante, que Deus existe. Que a graça de Deus é viva e eficaz. Você é esse testemunho vivo e ambulante, onde quer que você vá. Não, a palavra da graça é poderosa mesmo. Ela tem poder de edificar, de curar, de restituir, de transformar, de libertar, de mudar por dentro da gente, cicatrizar feridas. Olha, é poderosa mesmo, porque eu sou testemunho vivo dessa palavra. Ela mudou a minha vida. Mudou. E tem mudado, abençoado. Essa graça curou seu coração, curou o teu corpo. Você já foi curado fisicamente. Essa graça tem te dado consolo, tem te dado paz, tem te dado sabedoria das coisas de Deus, proteção. Quanta coisa Deus já tem feito por você através do Evangelho da Graça. Muito. Pensa em retribuir. Pensa em estar mais apegado, abençoado. Foi um dos pontos que aprendemos. Deus não tem prazer com pessoas que recuam. Deus não se alegra com quem deixa a sua graça de lado, com quem é frio.
com pessoas que não têm reação à palavra ministrada e que trata aquela ministração ou aquela reunião como mais uma reunião, e não é mais uma reunião, é mais um cuidado de Deus contigo. É mais um cuidado de Deus contigo. Porque nós estamos servindo a um Deus que sonda mentes e corações. Eu não estou 24 horas convivendo com você, mas esse Deus é tão poderoso, mas tão grande, que Ele me capacita, e o que sai desse púlpito, você daí, às vezes não fala, mas a mente grita, foi batata, foi em cima. Parece que ele viu tudo essa semana. Parece que ele ficou sabendo de tudo que aconteceu lá no meu trabalho. Parece que ele ouviu até a conversa que eu tive com aquele familiar. Mas é que Deus sabe o que você tem vivido, Ele sabe o que você tem enfrentado, o que você anda fazendo também. Por isso que às vezes Ele me usa para te exortar, para sair do caminho errado, recuar. Não, peraí. Eu tenho que voltar ao domínio próprio. Eu tenho que voltar a andar no Espírito. Eu estava na carne. Mas a voz do Senhor me chamou a atenção, me fez lembrar da palavra. Então é isso, abençoado. Deus não se alegra com quem trata a graça dele de qualquer jeito. E se você reage de qualquer jeito com Deus, deixa de lado as coisas, não se apega com firmeza, como deve, você não vai saber reagir, você não vai saber lidar com as lutas quando vier. Quando surgir a dificuldade, você vai ficar com a cabeça confusa. Meu Deus do céu, eu estou quase perturbado, Isso é resultado que está faltando na tua caminhada, o se apegar com mais firmeza às verdades ouvidas. Por isso que está havendo essa confusão, essa perturbação, quando vem as tormentas. Se você despreza, se você é rebelde aí dentro do coração, ao ensino, ou abandone isso aqui, abençoado, você sofre. Se você trata um servo de Deus com frieza, você vai colher. E tratar pessoas com frieza não é uma virtude, viu? É um erro da carne. É um erro da carne. E eu recebo você corrigindo esse erro em você. Não é virtude não, viu? Ah, eu pensei que era uma virtude, porque me torna assim, sabe? Meio que forte. Eu sou assim mesmo. Isso é um erro da carne, isso é um problema. Pessoas assim, pastor, reagem do mesmo jeito. Aí o problema que está na pessoa passa para você. Eu é que não vou deixar esse problema passar para dentro do meu coração. Agir com frieza é ruim. É muito ruim. Então receba, abençoado, você dando mais atenção, se apegando com mais firmeza, cumpra o seu chamado com dedicação no altar da graça de Deus. Cumpra com dedicação, não deixe que nada te atrapalhe. Vai aparecer marido, filho, vai aparecer neto, vai aparecer genro, vai aparecer o gato, o cachorro, o papagaio, vai aparecer um monte de coisa para atrapalhar você. Vão falar coisas para atrapalhar você. Filho vai falar coisa para atrapalhar você. Marido vai falar coisa para atrapalhar você. Esposa vai falar coisas para atrapalhar você. Não deixe. Como também não seja incrédulo na hora de fazer as coisas para Deus. Tem muitas pessoas na internet que ficam maravilhadas com a mensagem da nossa igreja, mas na hora de semear são incrédulas no fazer para a obra de Deus. E não seja incrédulo, meu irmão, na hora de fazer as coisas para Deus. Você que às vezes até se comunica comigo, pastor, muito obrigado por sua vida. Olhe, quero dizer para você que em primeiro lugar, agradeça muito a Deus. Agradeça a Deus por esse lugar, pela minha vida. E seja um alguém generoso, uma ovelha generosa. Seja um Abel. Chame a atenção de Deus com o seu amor. Anula a avareza do teu coração. Você se sente tão bem com a palavra, mas na hora de semear, uma oferta para a obra de Deus. Ah, não. Não. Que é isso? Anula essa avareza, esse egoísmo, meu irmão.
Essa palavra também é para vocês aqui. Chama a atenção de quem me ouve, você também, é para todos nós. Não deixe a incredulidade atrapalhar você. Não permita, ponto importante, não deixe os problemas desanimar você. A frieza das pessoas. Isso que eu estou dizendo para você, eu também estou falando para mim. Quando eu digo não desanime, eu estou dizendo isso também para mim. Quando eu falo para você, olha, não deixe entrar no teu coração a atitude má dessa pessoa, eu também estou dizendo isso para mim. Porque não é só você que é vítima de problemas, não é só você que é vítima de gente fria. A frieza, ela afeta, ela é contagiosa. Se você não põe escudo no coração, você fica com mágoa, você reage do mesmo jeito. Sabe de uma coisa? Eu vou ser também frio como essa pessoa. Aí, opa! Mas meu filho, o problema vai passar para você. Aí depois vai passar para outro. Então é muito importante a gente se apegar a Deus com mais firmeza para a gente suplantar tudo isso. Quem quer nos impedir, as dificuldades, a incredulidade, a frieza de muitas pessoas, os problemas. Nas dificuldades, as pessoas que estão no sistema, elas confiam nas campanhas. Você está chamado a confiar na palavra, a confiar na promessa. As pessoas que estão na religião, quando tem problema dentro de casa, olha para a corrente da família. Nós temos que olhar para a palavra de Deus. Para a palavra de Deus. Temos que confiar nas promessas do Senhor. Tem muita gente confiando aí em carros e cavalos, como diz o Salmo 20, verso 7. Davi falou isso. Opa, tem muita gente aí, ó, confiando em carros e outros em cavalos. Nós confiamos no Senhor nosso Deus. Nós olhamos é para Ele. E essa tem sido a palavra na igreja, vida cristã em Cristo Jesus. Que o seu foco tem que ser a graça, que tem poder de edificar a sua vida. Vamos olhar para a palavra. As pessoas na religião, quando está doente, olha para a campanha, olha para a corrente. Ah, eu estou com uma doença. O médico falou que é câncer. Ela corre para a corrente. Aqui não, você olha para a palavra. Eu recebo Deus erguendo a minha vida, a minha saúde, a minha casa, o meu casamento, em um nome de Jesus. Eu estou de olho na palavra. E chamo a existência a saúde perfeita para o meu corpo, Senhor. Eu chamo a existência a paz para o meu casamento. Transforma esse coração, meu Deus, que nada nesse mundo material pode transformar, mas eu recebo que Tu podes. O Senhor fez esse Espírito, eu recebo esse Espírito ativado, governando essa carne, em nome de Jesus. Abençoados, temos que usar as armas que nós temos. Paulo diz, gente, as nossas armas não são carnais, elas são espirituais. Será que você está usando as suas armas espirituais ou as carnais? Ah, pastor, lá em casa tem sido cipó de macarrão. Lá no meu trabalho, pastor, é olho por olho, dente por dente. Tentou me trapacear? Vou ferrar com a sua vida também, desgraçada. Não pode ser assim. Quem te faz o mal, entenda, o que se faz para cá, volta para lá. Vai voltar abençoado. Mas enquanto não volta, pastor, eu estou chorando e Deus vai estar te consolando. Mas enquanto não volta, o mal que essa pessoa me fez, pastor, eu estou sendo prejudicado. Depois você vai ser exaltado. Porque a verdade vai aparecer e o mentiroso vai colher. É assim. A gente não vê isso na Bíblia? A justiça de Deus? Então vamos confiar, abençoado. A igreja Vida Cristã não prega só a doutrina da graça, mas o amor e a graça de Deus. A nossa fé, o apóstolo Tiago diz, pastor Sandro, para ela ser completa tem que haver obediência e perseverança. Para obedecer eu tenho que estar agarrado isso aqui. Não é verdade? E uma vez agarrado isso aqui eu sou perseverante, então a minha fé está completinha. Então eu recebo você tendo uma fé completa, obediente, perseverante. Quem falou que ia ser fácil? Ah, abençoado, tu vai encontrar tanta coisa no caminho servindo aqui a Deus. Te segura. Segura teu boi aí.
Segura a tua carne, porque ela vai falar, ela vai... E você, Deus, me dá domínio próprio, em nome do Senhor Jesus. Eu não quero sair do Espírito. Eu não quero entrar na carne. Não deixa, Senhor, a minha vida se desviar do caminho. Porque pode se desviar. Nós estamos no corpo de carne. Então se apegue às verdades de Deus com mais firmeza. Amém, abençoado? Não se descuide dessa graça. O problema, nós aprendemos na parte 2, e você precisa ter a parte 2. Pastor, tudo isso que o senhor está falando foi só um. O senhor falou que foi um ponto dentre as muitas coisas. Foi um ponto dentre as muitas coisas. Se apegar à graça de Deus com mais firmeza. Um ponto entre as muitas coisas. Não se descuide. O problema está em você se descuidar. Se você não se descuidar com o Evangelho, não vai ter problema. O problema está quando você se descuida. E quando você se descuida, abençoado, não pense que se você deixar a graça de qualquer jeito, deixar ela de lado, não vai te acontecer nada, porque vai acontecer. Isso ficou bem claro na parte 2. Tem pessoas que pensam, não, Bíblia é um livro velho, antigo, ultrapassado. O que vale hoje é você ter trabalho, dinheiro, é você estar conectado com a internet, com as pessoas, né? E com isso, abençoado. Se no meio disso tudo Deus não está presente, tu está lascado, perdão de falar a grosso modo, você que me ouve, mas tem gente, meus irmãos, que só entende falando assim. Infelizmente, tem gente que só compreende quando o pastor fala um pouquinho a grosso modo. Eu recebo você agarrado cada vez mais ao seu Deus, porque você vai achar a verdadeira vida, você vai encontrar o favor de Deus, como diz Provérbios, capítulo 8, do verso 35 por diante. Você vai encontrar tudo o que você precisa. E vamos agora a Hebreus capítulo 2, verso 14, que foi aonde nós paramos no nosso estudo. E vamos dar prosseguimento, né? Em o nome do Senhor Jesus. Vamos aqui dar prosseguimento. O interessante, eu estava pensando, né? E conversando com o meu Deus, é interessante que existe no livro de Hebreus, o 1,14, que fala do serviço angelical a nosso favor, e também fala em Hebreus 10,14, da nossa justificação, da nossa salvação, que é também um outro ponto muito importante. E temos também um outro verso importantíssimo, que é Hebreus 2,14. É bem interessante, né? Porque tudo está perto do 14. Hebreus 1,14, 10,14 e 2,14 são evidências muito importantes para a nossa vida. Essa evidência que nós vamos ler aqui, Hebreus 2,14, durante todo o meu tempo que eu estava no sistema religioso, eu nunca li. Nunca leram para mim. Nunca. E olha que eu passei um bom tempo na religião. Como membro, como obreiro, como pastor. Mas nunca eu li, nunca isso foi lido para mim. Isso também aconteceu com você. Só depois, a graça alcançando nosso coração, a nossa mente, a gente tomou conhecimento de Hebreus 2,14. Mas lá na religião, não. Pastor, lá nunca leram isso para mim. Foi depois, com a graça, alcançando o meu coração, o meu espírito, eu passei a conhecer, a ter entendimento de Hebreus 2,14. Então, vamos a essa evidência tão importante. Hebreus 2,14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Vamos meditar por parte nesse verso tão rico, tão maravilhoso e tão importante, Hebreus 2,14. Aqui fala que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Quem são esses filhos? Somos todos nós. Que antes desse corpo, diz o livro de Jó, 1,6 e capítulo 38, do verso 1 ao 7, que você estava com Deus. Que antes de você se vestir desse corpo, você estava com esse Deus. É muito importante depois você meditar em casa, Jó capítulo 1, verso 6, e Jó 38, do verso 1 ao 7, e também o Salmo.
139, verso 16. Fala dessa grandeza que Deus tem, dessa soberania, de possuir você antes do mundo ser mundo. Deus já nos possuía em espírito. Todo filho de Deus é um espírito. Amém? Deus não faz carne. O corpo de carne, quem faz é o homem, junto com a mulher. Aí nasce essas belezuras que são vocês. Essas coisas lindas que são vocês. É uma coisa mais bela que a outra. É um anjinho mais maravilhoso que o outro. Ah, pastor, você não conhece a minha carne. E nem você a minha. Pastor, aqui todo mundo é docinho de coco. É verdade. Vamos pensar assim. Então podemos entender que Deus é Espírito. E o que é que Ele faz? O que é que Ele gera? Espíritos. E Ele os coloca nesse corpo de carne. E é justamente esse Espírito que você tem, que tem fome de Deus, vontade de buscar a Deus. E no seu espírito está o Espírito do Senhor. Aquela vontade, sabe, aquele desejo de ser discípulo de Deus, aquela fome da palavra. É justamente o que Deus criou, que tem essa sede dele. O seu espírito foi o que Deus gerou, o que Deus fez. E que hoje está participando de carne e sangue. Agora, para que Jesus participou de carne e sangue? Saiu lá do meio dos anjos, da tranquilidade que ele estava, com Miguel, com Gabriel e com Deus lá. Ih, está tão bom aqui. Opa, meu filho, você vai ter que se meter no corpo de carne para realizar uma obra na cruz. Para que Jesus saiu? Para realizar isso aqui, ó. Vamos seguir lendo aqui Hebreus 2,14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deixe também ele, que deveria estar até com letra maiúscula, porque está se referindo ao Senhor Jesus, igualmente participou, para que por sua morte destruísse. Em algumas versões está aquele que tinha, já na sua, talvez está aquele que tem. Aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Em outras versões, como essa que eu tenho aqui, diz, aquele que tinha o poder da morte, foi aniquilado, foi destruído. Hebreus 2,14. Então, o diabo foi destruído para sempre. Diga, para sempre. Diga, graças a Deus. Você recebe com alegria? As palavras que Jesus disse e que foram contadas por João, por exemplo, é bom lembrar isso, é bom recordar isso. Lá em João capítulo 12, verso 31, fala que o príncipe desse mundo já estava julgado e seria expulso, seria destruído. Então, as palavras ditas por Jesus e contadas por João se cumprem aqui, em Hebreus 2,14. Como também as palavras ditas por Jesus e contada por Lucas, no capítulo 13, verso 32, confirma também outras boas notícias. Hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. É bom lembrar esses versos, porque tem pessoas que para rebater a gente fala da seguinte maneira: sim, o diabo foi destruído, mas os demônios estão aí, né, para rebater o que você está falando. Bom, o patrão não está, mas os empregados estão aí, os funcionários estão aí. Não, tanto um como o outro foi destruído. Então quando alguém vier rebater você, mas os demônios estão aí. Não estão. Lucas capítulo 13, verso 32. No terceiro dia terminarei. Terminou. Amém? Diga, está consumado. Uma das doutrinas que mais me faz feliz é saber que o diabo não existe. Porque foi justamente essa doutrina que me tirou do sistema religioso. Saber que o diabo estava destruído. E que me fez estar aqui hoje pregando para vocês e para os muitos que estão me ouvindo através da internet, através do YouTube. Foi essa doutrina. Ou você gostaria que ele estivesse vivo aí, né? Não, melhor destruído, pastor. Eu não quero ele aqui, não.
espetando com um garfo. Não, com garfo não. É bom ele do jeito que está. Diga, destruído. Destruído. Então, é a doutrina que mais me faz feliz, é saber que o diabo está destruído. O apóstolo Paulo, meus amados, quando está falando aqui em Hebreus 2,14, que Satanás foi destruído pelo sacrifício de Jesus, ele não está falando como um profeta, apontando para o futuro. Ele não está profetizando algo para o futuro. Ele fala aqui como alguém que está comprovando o que já se passou. Aquilo que os profetas disseram que aconteceria. Aquilo que Jesus falou que aconteceria. Ele está apenas aqui falando aquilo que foi consumado. Ele está comprovando, olha, aconteceu. Foi resolvida essa questão. Essa questão é muito importante porque tem pessoas que falam que o diabo está aí. Então, para elas, Jesus morreu em vão. Afinal, se temos que buscar a salvação, se temos que destruir ainda o diabo, para que Jesus veio? Para que Jesus foi à cruz? Meu Deus do céu! Foi tudo em vão. Tudo que essas igrejas estão fazendo é anulando o que Jesus fez. É dizendo, foi em vão. Eu, bispo tal, vou libertar você. A mim, pessoal. Meu Deus, como é que pode um pastor dizer que é mais poderoso que o sacrifício de Jesus? Isso é uma blasfêmia. É uma blasfêmia você falar, eu vou libertar você. Então ele está dizendo, o que Jesus fez, serviço mal feito, meia boca, não libertou ninguém. Toda a igreja que tem nela o dia da libertação, está blasfemando contra Deus. Está blasfemando contra o sangue derramado na cruz. Está anulando o que Jesus já realizou, que foi a destruição do diabo. O diabo está destruído para todo sempre. Diga, eu recebo essa palavra. O meu adversário, o único que está contra mim hoje e contra você, é as obras da carne. É contra essa carne que nós temos que lutar, com o nosso espírito alimentado por Deus. Se não tem diabo, então não tem nada para fazer. Tem muito, porque com um diabo desse, meu filho, 24 horas, como diz uma certa parte na Bíblia, que ele está ao seu derredor, rungindo, né? Como um leão, falando, vai. E o espírito, não, meu filho. E a carne se vinga. E o espírito, não faça isso. Devolve na mesma moeda. Aí Deus, não faça isso. Está aí ele rungindo aí, ó, falando. Ao seu derredor. Esse é o teu diabo. Corpo de carne. Diga corpo de carne. Que está contra mim, contra você. É essa carne que temos. Que tenta nos destruir com desânimo, com tristeza, com depressão. Ódio, raiva. Por isso que há tanta maldade, abençoado. Pessoas ruins, tanta violência. Resultado de uma carne que não tem um espírito alimentado. Então esse é o nosso inimigo. Esse é o nosso diabo. Corpo de carne. Por isso que você vê gente violenta aí. Nossa, como fulano é violento. Nossa, como fulano é ruim. Carne. Quando tiver alimento no espírito é que muda. Uma outra coisa que vocês precisam, mas precisam mesmo, saber, e quem me ouve também, através desse áudio, está no segundo livro de Samuel. Abra a sua Bíblia no segundo livro de Samuel. Daqui a pouco a gente volta para cá, tá? Segundo livro de Samuel, capítulo 12, a partir do verso 13. Aqui nós temos um ponto, no meio da nossa reunião, que precisa ser esclarecido, para que você tenha paz em seu coração, quanto à soberania de Deus. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, a partir do verso 13. E começa assim. Então disse Davi a Natã, ao profeta, pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto
Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. E o Senhor feriu o quê? A criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou. Era tempo de jejuar. Jejuou Davi. E vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciões da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis. E não comeu com eles. Ao 7º dia morreu o quê? A criança. Quero chamar a sua atenção para o verso 15. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu o quê? A criança. Um recém o quê? Nascido. Deus é amor, pastor. Como que pode, se Deus é amor, matar uma criança inocente? Como que pode uma coisa dessa? Um ser que não fez mal a ninguém. A ninguém, pastor. Meus irmãos. Às vezes esse Deus é assim. Para que você entenda que Ele é o chefe do mundo, para uma disciplina, para uma correção. A gente vê isso aqui, né? Às vezes esse Deus é assim. Esse Deus de amor faz essas coisas. É capaz de fazer o quê? Isso. De tocar naquilo que você mais ama, porque você se distanciou daquilo que você deveria estar fazendo e vivendo para quem? Para Deus. Isso está bem claro aqui. Receba também isso bem claro no seu coração e na sua mente, em nome de Jesus. E uma outra corrente de pensamento que eu tiro dessa leitura aqui é a seguinte: nesse momento de sofrimento de Davi, onde estava Deus? Com ele. Estava ali. Às vezes você passa pelo momento de sofrimento e pergunta: cadê Deus? O chefe do mundo, o soberano, está com você. Porque esse Deus está dizendo: eu estou tocando na criança. Eu estou aqui, ó. Nesse momento de sofrimento, eu estou com você aqui, ó. Davi. Aí depois diz a continuação da leitura que ele percebeu: bom, é em vão eu ficar aqui jejuando, é em vão eu ficar da forma que eu estou. Deus é soberano. Eu compreendi o porquê de tudo isso. Recebo você também entendendo. Mais claro do que isso aqui, hein? Nem precisa explicar tanto a leitura, né? Não precisa. Poupei você, viu? Mas eu vou tocar naquilo que você mais ama. Por isso que eu repito uma vez mais: não deixe para se dedicar para Deus quando você estiver no fundo do poço. Não deixe para depois a sua adoração, a sua obediência quando você estiver na enfermidade. Ai meu Deus, agora o diagnóstico está aqui. Antes era só uma suspeita, agora virou uma certeza pelo médico. Eu tenho tal situação. Não deixe isso acontecer não, abençoado. Não deixa o problema, não deixa a sua vida estar ali, ó, sabe, na lama, para você se tornar um adorador, não. Passe a amar esse Deus hoje, agora, se dedicar para Ele agora. Se apegue com mais firmeza às verdades ouvidas hoje. Dê mais atenção ao que Deus fala para você. Ele conversa tanto contigo através das minhas palavras, que é as palavras dele. E quando termina a reunião você fica: aquilo que o pastor falou foi para mim naquela área também. Eu vou agora ter mais cuidado, vou agir assim, fazer isso. Olha, não foi bom? Ótimo. E olha que a carne militou para você não vir para a igreja. Abençoado, cada reunião que você perde é um degrau de crescimento na sua vida. Porque nenhuma reunião é igual a outra. Porque nós estamos aqui crescendo de glória em glória. Pouco a pouco. A gente foi ensinado pela religião que Deus faz o bem e o diabo faz o quê? O mal. E quando a gente chega na graça de Deus, a gente tem que aprender tudo de novo. Porque a gente viu aqui que não foi nenhum diabo tocando na criança, e sim o soberano Criador dos céus e da terra.
Antes da cruz e depois da cruz, Deus sempre foi soberano. Porque quem fez o diabo e todas as coisas? Deus mesmo. O profeta Isaías diz no capítulo 45, verso 6 por diante: eu sou o Senhor do bem e do mal. Eu crio a luz e também as trevas. Esse bonequinho aí chamado diabo, eu também fiz ele. Também destruí através do meu filho Jesus. Hebreus 2,14. Eu estou no controle de tudo. Eu sou soberano. Por isso que nós temos que colocar em prática uma palavra linda que está na Bíblia. Eu, o Senhor dos Exércitos, passeio pela terra, à procura de um coração que seja totalmente voltado para mim. Totalmente voltado para mim. Então esse Deus sempre foi soberano, sempre abençoado. Na religião, quando uma pessoa inocente, uma criança, vem a falecer, foi obra do maligno, foi o diabo. E aqui a gente vê na Bíblia, Deus também faz essas coisas. Sim ou não? Ele faz. Ele é soberano, a tal ponto que ele diz: Sandro, tem mais de mim, pode falar de mim. Fale de mim, e eu vou falar dele. Olha o que ele faz. Deuteronômio 32, 39. Vamos falar de Deus aqui. Vamos esquentar a orelha de Deus. Olha o que ele faz aqui. Deuteronômio 32, 39. A gente viveu durante muito tempo na religião, a gente andou com um conceito errado, que Deus só realiza coisas boas, e o diabo sim, o inimigo é que faz o mal. Só que esse mal está destruído, e esse Deus sempre foi soberano, antes e depois da cruz. Olha só, Deuteronômio 32, 39. Vamos fazer esse passeio rapidinho na Bíblia. Veja agora, que eu sou eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato, eu faço viver, eu firo e eu saro. E não há quem possa livrar alguém da minha mão. Tenta você fazer isso, tu não vai conseguir. É por isso que o Salmo diz: se você abençoado não estiver no Senhor e a sua família, é em vão toda essa vigilância que você tem. Temos que estar ligado à videira, não tem para onde correr. Uma outra evidência, Gênesis capítulo 6, a partir do verso 11. Vamos lá, comecinho da Bíblia, não tem como errar. Gênesis capítulo 6, a partir do verso 11. Mostrando aqui para você que Deus sempre foi soberano antes e depois da cruz. Com diabo ou sem diabo, Deus sempre foi soberano. Nunca devemos dar glória e nem honras a um ser que nunca teve força, que nunca teve poder para fazer nada aqui. Até na vida de Jó, ele teve que pedir uma guia de liberação. Dá para o senhor me dar uma liberação aí? Bom, toca só nas coisas materiais, na vida não. Na vida você não toca não, porque o chefe do mundo aqui sou eu. É só você pegar o capítulo 1 do livro de Jó, que lá conta tudo isso. Gênesis capítulo 6, a partir do verso 11. A terra estava corrompida, à vista de quem? De Deus, e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: Noé, resolvi dar cabo de toda carne. Diga, eu tenho a mente de Cristo. No dilúvio, o que foi que morreu? Toda a carne ou todo o espírito? Toda a carne. Veja que espírito não morre, espírito tem vida eterna. Toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Até aqui. Uma outra evidência muito importante está no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso 6. Vamos lá. Primeiro livro de Samuel diz assim, capítulo 2, a partir do verso 6.
muita atenção. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz o quê? Subir. Está vendo, abençoado? Quem é o controlador de tudo? Quem tem o domínio de tudo? Quem é o Senhor de tudo? É Deus. O diabo nunca fez nada aqui, mesmo quando estava de pé. Se alguma coisa aconteceu, teve a vontade permissiva de quem? De Deus. Tome como exemplo a situação de quem? De Jó. E hoje, depois da cruz, muitos anos depois, o apóstolo Paulo comprova. Eu não estou profetizando para o futuro, eu estou comprovando algo que já aconteceu. Satanás foi aniquilado para sempre. Louve a Deus. Para sempre. Voltemos a Hebreus 2,14. Eu vou concluir a leitura lá, tá? Até o verso 18, que é o finalzinho do capítulo 2. Vamos lá, para a gente encerrar essa parte 3. Tão boa, tão gostosa, tão maravilhosa essa reunião que nós estamos tendo aqui. Então ficou bem esclarecido para você a questão do grande verso do livro aqui de Hebreus 2,14. Vamos agora para Hebreus 2,15. E livrar-se todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por todo o quê? Por toda a vida. Paulo estava falando aqui para uma igreja. Se o diabo estivesse vivo, estivesse de pé, vocês estariam sujeitos à escravidão, a ser escravo de quem? Do diabo. Mas como o Senhor Jesus destruiu o diabo, você está livre. Paulo está falando para a igreja e também esse ensino é dado ao nosso coração. Verso 16. Pois ele evidentemente não socorre a anjos, falando aqui de anjos invisíveis, mas socorre a descendência de quem? De Abraão. Quem é a descendência de Abraão? Cada um de nós, quem me ouve agora. Diga graças a Deus. O Senhor Jesus não veio socorrer os anjos invisíveis, Paulo aqui pregando para a igreja. Os anjos já estão socorridos, os anjos invisíveis. Ele veio socorrer a nós que estávamos debaixo de maldição, debaixo da maldição da lei, nas mãos do diabo, e por seu sangue derramado, o sangue de Jesus, ele fez a purificação dos pecados e nos libertou de todo mal, nos tornando benditos. Diga, eu sou um abençoado. Fale para esse irmão, você é um abençoado, hein? Um abençoado de Deus, um bendito para todos sempre. Nunca se perca dessa confissão, eu sou um abençoado de Deus. Verso 17, esse verso 17 é lindo demais. E o 18, por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser o quê? Misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são o quê? Tentados. Em primeiro lugar, a gente percebe aqui que Jesus nos chama de irmãos, ensinando para mim e para você que ele não é Deus, e sim o Filho de Deus. Por esse motivo nos chama de irmãos. A Bíblia, o livro de Hebreus, o tempo todo fala que Jesus é Filho de Deus, mas infelizmente tem muitas pessoas que têm problema com isso e querem chamar Jesus de Deus. Mas temos aqui mais uma evidência que prova que Jesus não é Deus, e sim o Filho de Deus, portanto nos chama de irmão, porque se ele fosse Deus, chamava de quê? De filho. De filho, né? Se Jesus fosse Deus, nos chamaria de filho. Então Jesus, a gente percebe com a conclusão aqui do verso 18 do capítulo 2 de Hebreus, que ele intercede por nós. Ele lhe compreende quando você erra, quando você falha, quando você comete uma obra da carne, porque ele participou de carne e sangue e sabe que a barra aqui embaixo é pesada. É como nós aprendemos na parte 2, ele intercede por nós. Pai,
eu estive lá embaixo. Eu fui tentado, eu não pequei. Eu fui firme até o fim, porque eu precisava. Mas eu tinha um preparo espiritual. Eles estão aprendendo, Pai. Tenha misericórdia. É por isso que Romanos 8 fala que o Espírito intercede por nós. Jesus teve um preparo espiritual. Ele até sabia quem ia trair ele, quem ia negar. E ele conviveu com aquilo. Isso dá uma reunião linda. Porque quando uma pessoa não te agrada segundo a carne, você quer se livrar das pessoas. Eu quero me livrar. Eu começo assim, me dá vontade de jogar fora, sair descartando, pastor, sair deletando, cortando. Às vezes dá vontade de matar, mas matar não pode porque vai para a cadeia. Então, a gente quer se livrar das pessoas. Olha para Jesus, sabendo que Judas ia trair e ainda roubava as ofertas. Sabia que Pedro ia negar. Ele conhecia o coração de cada companheiro, discípulo ali. Nossa, tem um monte aqui, que por eu ter multiplicado pães e peixes, vai estar comigo. Mas quando eu disser que eu sou o pão que desceu do céu, vai um monte embora. E foi um monte de discípulo que abandonou Jesus. Ele sabia, ele tinha um preparo espiritual. E ele conviveu. Eu recebo também você aprendendo a conviver com pessoas difíceis, segundo a carne. Porque senão, abençoado, tu vai ter que fazer um buraco e entrar dentro. Se você não souber conviver com as pessoas que têm problema, porque você também tem problema na carne, meu filho, você vai andar 24 horas magoado com raiva de todo mundo. Por quê? Tem um monte de gente aí fora, olha abençoado, é como nós aprendemos na parte 2. Jesus teve um preparo espiritual para dizer, Pai, não leve em consideração o que estão fazendo agora, estão me cuspindo, estão me batendo. Ele teve preparo espiritual para isso. Nós estamos aprendendo a ter esse preparo espiritual. Então não é fácil para a gente, quando a tentação vem, quando as coisas acontecem, suportar. Às vezes a gente erra, a gente falha. Às vezes respinga o fogo, o negócio foge do controle. Então, esse Jesus intercede por nós. Ele participou de carne para entender melhor o que nós passamos aqui. Eu sei, essa carne fala cada coisa estranha. Traz uns sonhos esquisitos na cabeça e você, ai que sonho, meu Deus do céu. Sonhei até com finado. Finado, me deixa em paz, bandido. Então, abençoado, nós temos um corpo de carne perigoso. E não é fácil. Não é fácil, abençoado. Então, às vezes, escapa, mas esse Deus, Ele intercede por nós. Pai, tenha misericórdia. Eu estive nesse corpo, eu sei que não é fácil. Com tanta gente fazendo maldade, Pai. Com tanta gente fazendo safadeza aqui contra nós. Com tanta gente falsa aqui contra nós. Caloteiros e caloteiras. Com tanta gente que não é honesto. Com tanta gente que às vezes faz fofoca para destruir a nossa família, o nosso casamento. Com tanta gente que depois você descobre, mas até na família, falsidade também. Mas até você, não é fácil não, abençoado. E você lidar com essa situação com amor, com domínio próprio. Por isso, se apegue com mais firmeza às verdades ouvidas. Para superar tudo isso em nome de Jesus. Eu declaro você abençoado em uma nova etapa, em uma nova glória em sua vida com esse estudo de Hebreus. E paramos por aqui. Domingo tem mais, quarta-feira tem mais. E não falte, em nome de Jesus, que os anjos de Deus te levem em segurança para casa, com proteção, que todos nós precisamos, todos os dias. E diga obrigado, Deus, pela palavra de hoje. Amém. Tchau a todos. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.
Venha conhecer a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a Igreja das Verdades que Libertam. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.